Boa noite a todos, estamos aqui para mais uma aula de compiladores, certo? Vamos direto ao nosso slide. Compartilhar aqui a tela. Estão me ouvindo bem, pessoal? Todo mundo está me ouvindo bem? Aqui tá tranquilo. Eu estou ouvindo. Beleza. Pessoal no chat aí, beleza. Então vamos lá. Nós vimos até agora, né? A análise léxica e sintática. Vamos hoje ver a análise semântica, certo? A análise semântica faz parte, né, a terceira parte do compilador. Ela é uma parte diferenciada, mas implementada junto com a análise sintática, certo? É tudo dentro da sintaxe. Então vamos conhecer essa análise semântica. Então, primeiro, o que é a análise semântica? Então, técnica de especificação de compiladores e tradutores que permitem associar ações semânticas às regras da gramática. Então, de cara, no conceito de semântica, eu já vejo o seguinte, ó, associações semânticas às regras da gramática. Quem é a gramática? A gramática é o sintático, é a análise sintática, a gramática livre de contexto, que a gente trabalhou na aula passada. Então, a semântica é exatamente agregar, incluir, certo? Novas funções, novas ações às regras da gramática. Essa técnica é utilizada em quase todos os compiladores modernos. Quase todos usam a semântica dessa forma, certo? Sempre tem um compilador que quer fazer diferente, mas, por padrão, sempre a gente tem o semântico dentro do sintático. É uma forma simples de definição, mas não é a única. Como eu já falei, não é a única. Pode existir outras formas também de eu fazer o sintático. Como é que funciona? Então eu vou ter as ações, eu vou ter funções. Quando ele fala ações, ele está falando de funções, né, de algoritmos, né, procedimentos e funções. Dentro das produções da gramática, dentro das funções que geram a gramática. Ajuda a construir árvore sintática, checa tipos e tal, faz uma série de referências que dá sentido às minhas linhas de código. A análise semântica, a ideia dele é sempre dar sentido às linhas de código. Ok? Ações e atributos. Uma ação também é chamada de regra semântica. Então, aquela função que eu estou associando à gramática é uma regra semântica. Por exemplo, não posso ter duas variáveis com o mesmo nome. Essa é uma regra semântica. Para fazer sentido no meu código, eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome. Então eu vou associar eu vou ter uma ação, ou seja, eu vou ter uma rotina, uma função, que vai checar para mim se existe duas variáveis declaradas com o mesmo nome. Certo? E essas ações, elas podem navegar, obviamente, por qualquer função da gramática. Certo? As ações criam e associam atributos aos nós da árvore sintática. Eles criam e associam atributos, novas informações às minhas árvores sintáticas. O processo de avaliação dos atributos é chamado de anotação ou decoração. Então eu vou anotar na minha árvore. Eu vou fazer a árvore decorar, um decorator na minha árvore. A criação é feita através de esquemas de tradução, que são extensões de uma gramática livre de contexto. Então, só fechando aqui o conceito, os esquemas de tradução são sempre funções. Né? Na verdade, no final das contas, são sempre rotinas que vão fazer os testes dentro das produções da gramática. Ele não faz parte da gramática, ele é tipo um apêndice. Essas funções semânticas, elas não vão ter produções, elas não vão ter derivações, como eu tenho na árvore sintática da gramática. Ela vai só ser acionada quando algum nó da gramática, quando alguma variável da gramática for acionado. Né? Quando ele for acionado, eu aciono também a regra semântica associada àquela variável. Dois tipos de atributo.
Eu posso ter atributos, eu posso ter funções semânticas. Quando eu falar em atributos, estou falando das regras, né, da ideia semântica. De maneira sintetizada ou de maneira herdada, certo? Os sintetizados, o valor de um atributo é sintetizado se, somente se, ele é computado a partir exclusivamente dos valores dos atributos dos filhos de S. Então, vamos lá, eu tenho minha árvore sintática, lá, um S qualquer, uma variável aqui, filhos de uma variável qualquer, certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o filho de S, A, S vira A, vira B. Pronto. Se a minha função semântica, ela é em S, ela é para ser atribuída a S, mas ela é executada nos filhos de S, certo? Então, ela é um atributo sintetizado. Quando eu vou atribuir um atributo a uma variável, mas ela é executada pelos seus filhos, nos seus nossos filhos. E herdados, se esse atributo for computado pelos irmãos ou pelo pai de S. Então, sei lá, eu tenho S, que se transforma em A, que se transforma em B, ou em C. E o que acontece? Se eu tenho um atributo em A, que é executado em S, então ele é herdado. Se eu tenho um atributo em B, que é executado em C, então ele também é herdado. Eu só tenho sintetizado quando eu tenho um atributo que em A, que é executado em B ou em C, ou nos dois. Ou, por exemplo, eu tenho um atributo em S que é executado em A. Então, se for executado no filho, porque muitas desses atributos, muitas dessas funções, elas não, boa noite, elas não são executadas imediatamente ao chamar a função, e sim quando os filhos dela ou quando outras funções são chamadas. Vai ter um esquema visual que eu vou mostrar isso a vocês. Aqui é só um diagramazinho para fixar melhor na cabeça de vocês. Os atributos sintetizados dependem sempre do filho, o filho que responde ao pai, e os herdados podem vir dos irmãos, podem vir do pai, dos pais, dos ancestrais, certo? Isso aí é o normal. A maioria deles são sintetizados, certo? Implementação simples, parser tree, com busca top-down pós-ordem. Então, primeiro ele faz a sintática, primeiro ele analisa a sequência, né, que a sintática, a gente sabe, né, ele analisa a sequência dos tokens. E aí, pós eu checar a sequência, eu aplico o atributo, certo? Eu executo a regra do atributo. É o mais usado na prática, certo? Uma definição de S atribuídos, uma função que vai ser associada a S, atributos associados a S, usa apenas atributos sintetizados. Geralmente os compiladores só usam atributos sintetizados. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui a gramática, certo? Aqui eu tenho as produções da gramática, L, E e tal, e aqui eu tenho, para cada linha dessa, associada uma função. Então eu tenho aqui a função E, associada a ele eu tenho uma função semântica val. Aí fica assim, e.val, certo? Eu estou associando a função val para quando você startar o E, você sabe que vai rodar o val. Mesma coisa o T, mesma coisa o E1. Aqui estão todos eles, né? O DIS está aqui uma função lexival e assim por diante. Então aqui eu tenho as funções, aqui a descrição da gramática, com funções associadas, com funções semânticas associadas. Então, isso aqui na árvore, aí, na árvore sintática a gente pode ver legal a questão da sintaxe e tudo. Aqui eu tenho uma equação. Então, primeiro eu vou ter os filhos da equação, que são os numerais, aqui os seus descendentes. E aí, vou subir na hierarquia, aí nesse momento aqui eu vou fazer a multiplicação, né, pela pré-série de operadores, os de baixo eu faço primeiro. Então, faço a multiplicação, o valor vai subindo até chegar à raiz, de baixo para cima, no bottom-up. Certo? Essa é a ordem com que os atributos vão sendo executados. Então, ele primeiro começa de baixo, e ele vai subindo, e é por isso que eu digo, ó, às vezes uma função é S,
eu tenho a função S que vai rodar nos seus filhos. A função vai rodar nos filhos. Porque como está de baixo para cima, primeiro chega no filho, ele resolve a função, já atribui o valor semântico dele e já aí sobe na hierarquia, certo? Por isso que ele faz do filho a função semântica. Do pai, ele está fazendo no filho. É os atributos sintetizados. Os atributos herdados, úteis para especificar contexto, quando eu preciso de muitas variáveis. Porque a minha gramática, a gente sabe, é livre de contexto. Então, ela só pega, no máximo, duas posições. Duas posições que eu posso amarrar uma função na outra. Os atributos herdados me permitem amarrar mais funções sem perder a característica de ser livre de contexto a minha gramática. Certo? É sempre possível trabalhar apenas com sintetizados. A maioria dos compiladores trabalham com atributos sintetizados. É mais fácil de implementar, você tem um controle maior dos valores e até fica mais simples, né? Às vezes a função semântica fica mais difícil de implementar, mas o seu código como um todo fica mais simples. A gramática fica mais simples. Porque eu deixo toda a responsabilidade para a função semântica, a gramática só faz chamar ela. Não precisa embutir nada na gramática, como acontece nos herdados. Está aqui a regras semânticas sendo atribuídas aos atributos de maneira herdada, certo? Aí eu tenho funções novas chegando, que podem ser executadas e tal. Então, às vezes, complica um pouco. Aqui, nesse caso, o type é sintetizado, o in é herdado. Aqui tá um exemplo que vai mexer com os dois. Eu tenho aqui a atribuição, certo? Aqui é um esquema, aqui é uma árvore sintática da atribuição. D é minha variável inicial, perdão, da atribuição não, da declaração de variáveis. Perdão, declaração de variáveis. Eu dou o tipo, que aqui é o nosso esquema de variáveis, né? Eu tenho o tipo, depois as variáveis separadas por vírgula. É o nosso esquema de declaração de variáveis. Então eu vou ter aqui o meu tipo real, certo? Aí eu vou ter aqui as variáveis id, vírgula, id, vírgula, id, vírgula, id. Aí eu posso ter aqui uma regra semântica dizendo que eu não posso ter variáveis com o mesmo nome, por exemplo. Então eu posso associar aqui a cada um dessa função L, essa checagem. Ele pega a primeira, sube na hierarquia. Aí vai pegar a segunda. Aí ele, opa, peraí. Deixa eu checar a regra semântica. Já declarei ela? Declarei não, beleza. Subo na hierarquia. Aí peguei mais uma variável, já declarei ela? Declarei não, beleza. Subo na hierarquia, não tem mais o que subir, volto para cá. Aí aqui eu faço o atributo herdado. Aqui é sintetizado. E aqui eu faço o atributo herdado para atribuir a esses valores, esses ID, que eles são IDs do tipo real. Eu faço uma função só para indicar isso. Aqui é a sequência com que eles são feitos, né? Os atributos dos IDs de baixo para cima e concluindo com o tipo real. Muito bem. O in sendo herdado, o type sintetizado. Exercício. Bem simplesinho, só para você ter uma ideia de como modelar isso. Porque, na verdade, no código é chamada de rotina, né? Mas se eu for modelar essa gramática, eu preciso adicionar as ações semânticas a essa gramática aí. O que é que eu faria para fazer essa associação semântica? Eu tenho aqui as regras semânticas que eu quero incluir. Essas 3 regras semânticas eu quero incluir nessa gramática aqui, certo? Aí o que acontece? Ó, aqui eu tenho uma operação matemática e aqui eu tenho uma regra semântica associada a uma operação. O operador e os operandos, né? Da esquerda e da direita. Então essa aqui eu vou associar a essa linha. Essa função é para ser associado a essa linha aqui de cima, certo? Essas funções aqui de baixo são funções de atribuição. Então eu tenho aqui a função que marca o ID, está aqui, e a função que marca um valor numérico, um número inteiro ou um número real, vai estar aqui. Então eu vou associar essa aqui nessa, e essa aqui nessa, e essa segunda no TID,
e a terceira aqui nesse T-num, certo? Tá fácil de ver porque você enxerga direitinho. Nas outras funções, eu vou atribuir um valor genérico, um valor X genérico. Por que eu faço isso? A ideia é que eu mantenho um padrão. Eu tenho um padrão. Então, todas as funções, todas as minhas 13 funções, né? Vou sempre me referir ao sintático como as 13 funções. Eu vou associar as minhas 13 funções uma função semântica. Mas às vezes, mas sei lá, numa atribuição não precisa associar. Na precisa, na atribuição precisa. Mas vamos dizer que tem algo que não precise. Mas mesmo assim eu deixo por padrão a chamada da função lá. E caso depois eu precise associar, incluir, aumentar meu requisito, alguma coisa, eu posso fazer automaticamente. Então, fica assim, certo? Aqui eu tenho meu E, com a minha função genérica X, sendo associada a essa equação aqui. Aí eu substituí, obviamente, o operador e os operandos, né, o E1 e o T, na minha regra semântica. A mesma coisa eu fiz aqui com o meu ID, entrou aqui a entrada do ID e a entrada do valor numérico. É só questão de modelagem, certo? No código mesmo, você vai fazer função e vai chamar a função. Só isso. Que é só forma de modelagem. Alguma pergunta, pessoal? Tudo bem. Beleza? Muito bem. Bom, além disso, ainda posso fazer essa visualização, essa modelagem de outras formas. Por exemplo, usando grafos. Eu tenho o chamado grafo de dependência. É um grafo que vai modelar, certo? Essa questão de que função semântica depende de que nó sintático. Quem depende de quem, certo? Então ele diz aqui, ó, se um atributo B a um nó de uma árvore gramatical depende de um atributo C, a regra semântica de C deve ser avaliada antes da regra semântica de B. Ele fala o seguinte, se eu tenho a regra de B e a regra de C, e C depende de B, então primeiro, olha, B depende de C, primeiro eu faço a regra semântica de C, aí depois fazer a regra semântica de B. O atributo B deve ser computado, depende do valor do atributo C. Então, se B depende de C, primeiro eu tenho que resolver o C, né? As dependências entre valores dos atributos herdados sintetizados dos nós de uma árvore de derivação podem ser representados, como já falei, né? Essa dependência, essa associação das funções eu posso modelar, representar graficamente através do gráfico de dependência. O gráfico de dependência ele é interessante para que eu possa ordenar os atributos, saber que regra semântica eu vou aplicar primeiro. Então eu tenho uma atribuição, por exemplo, numa atribuição eu tenho a regra semântica de que eu preciso checar se o valor que está sendo recebido pela variável é um valor do mesmo tipo da variável. Então se é um float, se é um real, tem que ser um real lá. Se for um string, tem que ser um valor string lá, certo? Então, beleza, isso é uma função na atribuição. Eu também posso função semântica atribuição, sei lá, eu vou checar se a minha atribuição está sendo feita também, essa aqui é outra regra semântica para atribuição, sei lá, se tiver uma equação matemática lá da equação, eu preciso saber se algum sinal matemático gera um tipo diferente, porque, por exemplo, se eu somar dois inteiros, o resultado é um inteiro, beleza, mas se eu dividir dois inteiros, o resultado é real, então o sinal de divisão ele pode mudar o tipo da equação, certo? Isso é importante. Então, na atribuição, eu posso ter duas regras semânticas. A checagem de tipos entre a atribuição e posso ter também essa questão de uma mudança de tipos de acordo com o sinal, o operador, certo? E aí o que acontece? Qual dessas regras semânticas eu vou checar primeiro? Bom, eu tenho uma checagem de tipos e eu tenho um operando que muda o tipo. Então é interessante primeiro que eu verifique se existe esse operando que muda tipo, né? Porque dois inteiros divididos dá um real. Então primeiro eu faço essa checagem e depois eu checo os tipos. Então essa ordem ela é importante, certo? Porque de repente eu checo os tipos.
o x é inteiro. X recebe uma equação. Beleza, x é inteiro, a equação só tem valores inteiros. Beleza. Aí passa na checagem. Aí depois eu vou checar, tem uma divisão aqui. Então o resultado vai ser real, não vai ser inteiro. Mas eu já chequei os tipos, eu não vou mais me preocupar com isso. Eu só vou me preocupar com a mudança de tipo. Então é importante que primeiro eu cheque se vai mudar o tipo, com algum operando, e depois checar fazer a checagem de tipos entre o resultado da equação e a variável que está antes da igualdade. Então, o gráfico de dependência, ele me ajuda a identificar as sequências das regras semânticas dentro de uma mesma produção, certo? Se eu fizer uma ordenação topológica nele, né, o sort topológico, a ordenação dos nós de um grafo acíclico, dirigido, né, um dígrafo, em que todas as arestas do nó anterior para os nós posteriores. Então, ele vai ordenar o grafo de maneira que eu observe claramente quais são as funções semânticas que vão vir primeiro e quais que vão vir depois. Está aqui um exemplo claro, um exemplo pequeno, né? Só de atributos sintetizados. Os filhos vão levar a informação para o pai. Então, os filhos é que vão trabalhar com o pai, no caso de uma soma. Aqui é um caso de uma soma, né? Então, o pai vai executar a soma através dos operandos. E aqui é um exemplo de declaração de variáveis, certo? Aqui é um exemplo associado à declaração de variáveis. Na declaração de variáveis, eu tenho que checar algumas regras semânticas. Por exemplo, se tem variável declarada com o mesmo nome, se tem um limite de memória. Às vezes eu tenho um stake overflow, né, um limite de memória para declarar variáveis. Eu só posso declarar, sei lá, 1000 variáveis inteiras, então posso checar isso também. E tem que checar, porque aqui você pode perceber que é só uma linha. É só uma linha de código, né? Eu tenho real, e eu tenho aqui um tipo, vírgula, outro tipo. Certo? Mas pode ser que a minha variável declarada em duplicidade não seja na mesma linha. Eu declarei uma real, e lá na frente, depois de um monte de declarações, eu declarei uma variável inteira com o mesmo nome. Então a minha regra semântica vai depender não só dessa linha, mas de todas as outras linhas de atribuição. No caso da checagem de duas variáveis com o mesmo nome. Certo? Então, aqui é a sequência com que ele vai checar as regras semânticas. Primeiro, a regra semântica associada à função que define o tipo, e depois a regra semântica associada às demais funções, que aqui no caso é a própria declaração de variáveis. A árvore sintática, a gente já conhece a árvore sintática, né? A árvore sintática é uma representação intermediária da gramática, que pode ser construída por definições dirigidas à sintaxe, que pode ser construída pelas regras sintáticas mesmo da minha gramática. Uma árvore sintática abstrata, né, um elemento abstrato, é uma forma condensada da árvore gramatical. Então, eu tenho a minha árvore sintática e eu tenho a minha árvore condensada. Por que eu tenho essa árvore condensada? Ela facilita a visualização. Eu retiro da árvore sintática as minhas variáveis. Eu deixo só o alfabeto. Só o alfabeto. Para quê? Para facilitar a visualização. Lembre-se, estamos no campo da modelagem, não é no campo da implementação. Estamos modelando o compilador. Aqui é um exemplo. Aqui é a árvore gramatical, a árvore completa, vamos dizer assim. E aqui é a mesma árvore retirando as variáveis, deixando só o alfabeto. Certo? Fica até mais fácil de eu enxergar, de eu ver as operações aqui. Mas é a mesma árvore, é da mesma gramática, só que aqui nesse caso eu retirei as variáveis. Isso me facilita a vida, me ajuda a modelar de maneira mais clara, de maneira mais objetiva, obviamente sem as interações da gramática, né? Porque para chegar no 3 aqui, não são só dois passos, né? É uma variável que vira outra, que vira outra, que vira outra, que vira outra, até chegar no 3. Mas eu posso simplificar por questão de visualização, questão de modelagem, fazer a árvore de maneira condensada. Certo? Exercício: construir a árvore gramatical e a árvore condensada para o if. Certo? Para esse comando if. É bem simples aqui nesse caso, né? Porque usando a variável, usando as variáveis, eu vou ter aqui
o S, que gera o if, que gera o B. O B a gente sabe que é um operador, é uma operação booleana, né? Ele vai chamar aqui a função, a função que trabalha com a checagem de operadores booleanos. O then, aí depois eu vou ter o S1, que é um bloco de comando, o else, e o S2, que é outro bloco de comando. Ele vai chamar os blocos de comando de acordo com o que tiver lá no algoritmo, né? Pois bem, eu quero tirar esse S, certo? Então eu quero fazer ela de maneira condensada, removendo esse S. Então eu vou direto nos meus atributos. If, then, que são os padrões, né? Then, e o else. Aí aqui eu vou ter o B. Aqui eu vou ter o S1. E aqui eu vou ter o S2. Então as duas árvores são para representar a mesma coisa, que no caso é o comando if, é a linha primeira do comando if. Só que uma na árvore gramatical normal, certo? E no outro na árvore sintática condensada. Ah, pronto, aqui tem, no próximo slide tem isso que eu estava fazendo ali. Então tem aqui a variável que vai ser eliminada. Então cada linha que eu tiver, eu vou eliminar. Então aqui eu tenho o B, por exemplo. Aí o B é um booleano. Então se x for maior que y. Então se eu já tenho uma operação booleana, x maior que y, eu posso remover esse B também. Eu vou remover esse B, certo? E vou botar aqui x maior que y, removendo o B de cena, vamos dizer assim, certo? Aí o S1 pode ser um bloco de comando, pode ser, sei lá, um while, ou pode ser um begin, né? Pode ser um begin end. Aí eu vou substituindo as variáveis com os elementos que eu já tenho. Alguma pergunta, pessoal? Por enquanto aqui tá de boa. Beleza. Eu também posso gerar a árvore, sintática usando estrutura de dados. A gente já trabalhou com estrutura de dados, né? Nós todos já trabalhamos com estrutura de dados, né? Usando o ponteiro, certo? Por exemplo, aqui eu tenho A-4C. Então, cada um desses elementos vai gerar um registro, certo? Então, eu vou ter um registro onde eu tenho o nó, um ponteiro para a esquerda e um ponteiro para a direita. Cada um deles vai ter um ponteiro para a esquerda e um ponteiro para a direita. Então, isso aqui eu implemento de maneira dinâmica. Meu compilador vira dinâmico. Aí vou ter uma árvore assim, ó, que é a árvore condensada. E aqui é a mesma árvore condensada, só que com seus elementos de ponteiro, certo? Aqui eu tenho o num e o valor, né, que é o token, e o valor do token. Aqui eu tenho o token, ele não tem valor, certo? Podia ter aqui o nome da variável. Caso A, podia estar aqui também, certo? Aqui o ID, pode ter outros elementos aqui. Então depende muito de como está estruturado a minha modelagem, certo? Então, aqui é para eu usar estruturas de dados que a gente já conheceu aí em estrutura de dados, na disciplina de estrutura de dados. Muito bem, essa aqui é só modelagem, né? Esse blá 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 aqui foi para você aprender a modelar, desenhar, a planejar, projetar o seu compilador. Você vai fazer um planejamento, você vai fazer um projeto de compilador, você usa os elementos para mostrar quais são as regras semânticas que vão estar associadas à sua gramática livre de contexto. Muito bem. Agora vamos mostrar ele funcionando dentro do compilador, né? A sequência dele no meu compilador. Então eu tenho o parser, que é o meu sintático, e aqui já é a quarta parte, que é o gerador de código intermediário. Então no nosso esquema,
ele vai estar aqui depois do parser, mas na verdade ele está dentro do parser, ele está misturado com o parser. Lembrando, mais uma vez, lembrando todas as aulas da minha vida, dizendo a vocês que nenhum desses três aqui enxerga o arquivo com o algoritmo, né? Todos eles enxergam a tabela de símbolos, que é a tabela gerada pelo lésbico. Então, nenhum desses três aqui, desses coleguinhas aqui, consegue enxergar o arquivo. Muito bem. Vamos lá. Análise semântica. Ela trata principalmente dos tipos. Ela trata de muita coisa, na verdade, né? No nosso foco, ele vai tratar muito dos tipos. Verificação de tipos, declaração de variáveis, se tem duas iguais e tal. Certo? Mas toda regra que vai fazer lógica na minha gramática é uma regra semântica. Certo? Obviamente que isso varia de linguagem para linguagem, né? Algumas linguagens têm muitas regras semânticas, outras têm menos regras semânticas, aí depende do projeto, de como você modelou. Certo? A saída do semântico é a mesma saída do sintático, que é o código algoritmo sem erros. Certo? Na verdade, como a gente está fazendo o sintático misturado com o semântico, então a saída deles é uma só, não tem uma saída de sintática com uma saída semântica. A saída é o algoritmo sem erros. Certo? Eu posso deixar aqui o algoritmo semi-organizado, ou seja, parcialmente organizado, tirando indentação, quebra de linha e tal, ou não, posso deixar isso para a quarta fase, não tem problema. É que o que importa é a checagem dos erros. Como a parte semântica trata muito de tipos, eu tenho que ter na cabeça que eu tenho tipos primitivos, né, os tipos básicos, que é o inteiro, o char e tal, e os derivados, que eu tenho um ponteiro, eu tenho um array, né, um vetor, um array list, um registro, uma classe, depende da linguagem, mas são tipos derivados, mas todos eles são tipos. Uma classe é um tipo. Eu posso declarar um atributo do tipo de uma classe, certo? O registro é um tipo, um array é um tipo, um array list é um tipo, um ponteiro é um tipo, mas são tipos que sempre precisam desses aqui. Se eu sou um ponteiro, eu tenho que ser um ponteiro para alguém. Eu não sou um ponteiro, simplesmente um ponteiro, não. Eu tenho que apontar para quem? Para um inteiro? Eu aponto para um registro? Eu aponto para quem? Certo? Se é um array de quê? Ele é dependente. Array de inteiros, array de strings, array de... Entendeu? Então, esses tipos de derivados, eles dependem do primitivo para existir. Ah, eu tenho um registro, certo? Registro. De quem é esse registro? Ah, eu tenho aqui um registro, eu tenho aqui, sei lá, o nome dele, que é string, eu tenho aqui a idade dele, que é um inteiro, o salário dele, que é um float. Pronto. Então, o meu registro, ele depende dos tipos primitivos. Ah, eu tenho uma classe, quais são os atributos da classe? Eu tenho um atributo inteiro, um atributo real, um float. Então, todos os derivados dependem dos básicos. Na nossa linguagem, isso é tranquilo, porque eu não tenho nenhum tipo de derivado, né? Todos são primitivos. A gente só está trabalhando com o inteiro, o real e o string. Então, está tranquilo. Expressões de tipo. O que é uma expressão de tipo? Construções da linguagem que declaram tipos. Então, é como se eu tivesse uma sublinguagem só para a questão de declaração de tipos. Tem linguagem que nem existe tipos. Ele declara em tempo de execução. Você usa, automaticamente ele se declara. Aquelas linguagens fracamente tipadas, né? Que você não precisa declarar a variável, né? Simplesmente você vai usando e ele vai declarando os espaços à medida que ele for precisando deles. Certo? Construtores elaborados referem-se a outros tipos de uma cadeia de tipos básicos no final. Então, é o que eu estou falando aqui. Os derivados, no final, é um bocado de primitivos juntos, né? Ou do mesmo tipo, como um array, né? São vários do mesmo tipo. Ou, como um registro, pode ser de tipos diferentes. Certo? Muito bem. Pronto. Aqui eu tenho a expressão do tipo do array. Como é que eu vou declarar um array? Aqui é no caso do Pascal, certo? No caso do Pascal. Eu tenho aqui a palavra var, que define que essa é uma área de declaração de variáveis. Eu não posso declarar variáveis em qualquer lugar. Então existe uma área reservada que eu coloco o nome var para definir essa área. Aqui o ID, AR, que é meu ID. Certo? Aí 2 pontos, que é o caractere especial que define a declaração de tipos. E aqui eu tenho a expressão do tipo.
array, que é o tipo, mas para que eu declare um array, eu preciso botar o tamanho, entre colchete, o início e o fim. No caso do C, eu só boto o fim, porque ele sempre começa de 0. No Pascal, por exemplo, eu posso definir o começo do string, do array. Eu posso começar o array em 1, em 10, meu array começa na posição 7. Posso fazer isso, sem nenhum problema. Certo? Off e o tipo primitivo de que vai ser. E aqui pode ser um tipo derivado também. Array de registros. Mas o registro lá vai ter o inteiro. No final das contas, vai ter sempre um tipo básico no final. Certo? Sistema de tipos é uma coleção de regras associadas à gramática livre de contexto que define o uso de tipos dentro do programa. Então, eu tenho uma definição, as regras semânticas, as regras de tipos que eu vou implementar, certo? A associação da produção da gramática é uma regra de tipos para aquela produção. Então, se eu tenho uma atribuição, então eu vou fazer a checagem de tipos. Se eu tenho uma equação matemática, eu vou ver se há uma mudança de tipo, no caso lá da divisão, né, que altera de inteiro para real, certo? Se for uma declaração de variáveis, eu vou ver se tem duas variáveis com o mesmo nome. Então, e assim eu vou associando, né? A violação de alguma regra implica automaticamente em um erro de tipos. O que faz? Identifica certos tipos de erros estaticamente, em tempo de compilação. Então, daqui a pouco nós vamos ver quais são os tipos de erros que ele consegue detectar. E define os tipos válidos e as regras para se atribuir tipos às construções da linguagem. Então, por exemplo, a maioria das linguagens tem uma regra que diz o seguinte: todas as variáveis associadas a um tipo, elas precisam começar com a letra. É uma regra da maioria das linguagens. Certo? Então, essa variável vai ser um tipo válido? Bom, se ela começar com a letra e depois for formada por letras e números, então eu vou associar um tipo correto. Certo? Ele faz essa associação. E qualquer outra regra semântica que eu queira botar nos tipos, ele vai checar tudo da mesma forma. Para que serve isso? Facilitação do programa, certo? Facilitar a programação do meu compilador. Basicamente, né? Tem outras serventias aí. Então, regras semânticas. Eu vou adicionar regras semânticas aos comandos da linguagem, certo? Então, lembrando lá que eu vou pegar cada um desses elementos aí e botar lá o ponto, o tipo dele, o ponto, o tipo dele. Aqui eu tenho uma atribuição, né? Primeiro aqui eu tenho ID, um identificador, né? Uma variável, recebendo o E, que é uma expressão, de expressão de um certo tipo, expressão matemática, certo? Então aqui eu vou ter o tipo de S, o tipo a função associada ao tipo do meu S. Eu vou ter aqui uma checagem nessa atribuição para eu saber se o tipo desse é do mesmo tipo desse, certo? Se não for, eu boto um erro. Aí eu boto um if mesmo, né? Boto um if. Se eu checo o tipo, se for do mesmo tipo, ok. Se não for, eu checo o erro. Tá aqui. Aqui tem a regra. Então eu boto o type, que eu estou checando tipos, e eu vou fazer aqui a regrinha. Se o tipo de E, ele é igual, certo? Ao tipo do identificador. Como ele é um identificador, eu preciso ir lá na lista de identificadores, certo? Lá na lista de identificadores e procurar e olhar na lista essa entrada de que tipo ela é. Então aqui é uma função que vai me dar o tipo das variáveis. Lembrando que eu recomendei a vocês, e é bem recomendado que eu faça um vetor só de variáveis declaradas, certo? Aí eu vou checar o tipo lá e verificar se é o tipo da equação. Lembrando que a equação pode ter alteração de tipo, né? No caso da divisão lá. Então, se passou, ok, não faço nada. Void é não ter retorno nenhum, não faço nada. Se não passou, aí eu dou erro. De tipos incompatíveis. Certo? Aqui no caso do if, eu tenho uma expressão booleana, né, estou checando tipos.
Eu tenho expressão booleana, if, aí eu vou ver se a expressão, se o tipo dessa expressão é igual a booleano, certo? Se a expressão for booleana, não faço nada, certo? Se não for, aí eu dou o erro. Então, essa função semântica, ela está associada à minha expressão do if. É o if. Essa regra semântica é do if. Depois do if, eu tenho que ter uma expressão booleana. Essa regra é do if. Mas eu não vou checar no if. Eu vou checar na expressão. Por isso que a gente fala, o atributo checa no filho, atributo sintetizado, certo? Eu tenho aqui o S, que é if, uma expressão, e o then. Qual é a regra do if? A regra do if é que depois do if tem que ter uma expressão booleana, certo? Essa é a regra do if. Mas eu vou checar no if? Não. Expressão booleana, sei lá, se x for maior que 5, por exemplo. É aqui que eu vou checar se é uma expressão booleana e só levo para o pai. Esse aqui é um típico caso de um atributo sintetizado, que ele checa. É uma regra do pai, regra do if. O if é o pai. Regra do if. Depois do if tem que ter uma expressão booleana. Mas eu vou checar onde? No if? Não. Vou checar no filho. Quem é o filho? A própria expressão booleana. Porque aqui eu tenho uma rotina, uma das 13 rotinas, né, para checar o if, e outra das 13 rotinas para checar expressões booleanas. Quem vai checar se a expressão é booleana é a minha função de expressões booleanas, mas a regra é do if. É o if que tem essa regra que depois dele tem que ter uma expressão booleana. Mas eu não checo no if, eu checo no filho do if. Por isso que isso aqui é um exemplo clássico de atributo sintetizado. Certo? Sim, aqui no caso do ali, né, eu tenho um ali e tenho ali um S. Então aqui no caso do ali, também checando de tipos, ou depois do ali, eu preciso ter uma expressão booleana, então é do mesmo jeito lá do if, idêntica do if, certo? Vou verificar se aquela expressão é do tipo booleano, se for, eu dou prosseguimento, se não for, eu dou erro, certo? E aqui uma atribuição, aqui eu estou checando tipos, né? Também, então se o tipo de S1, que era para ser S1 e S2, os S sumiram. Se o tipo de S1 está indefinido, o tipo de S2 está indefinido, certo? Aqui em definições de tipos, se não tiver, eu dou um erro. Aí depende isso aqui depende muito da linguagem, né? Tem linguagem que aceita isso. Conversão de tipos. Bom, conversão de tipos pode acabar com alguns erros, né, semânticos aí, que é o chamado polimorfismo de coerção. O polimorfismo de coerção é a checagem de tipos, é a mudança de um tipo para ele se adaptar a outro. Esse polimorfismo de coerção, ele pode ser explícito ou implícito. O que seria implícito? Seria, por exemplo, x é real, x é float, x recebe 10, ponto e vírgula. Isso aqui vai dar erro? Não vai. Mas o x é real, o 10 é inteiro. O 10 não é 10,0, não é 10.0, isso é um float. 10.0, isso aqui é um float. Mas 10 é um inteiro. Eu estou associando a um float, tipo diferente. Mas a maioria dos compiladores entende que isso aqui é uma coisa válida. E não vou dar erro. Isso é o cast implícito. É o polimorfismo de coerção implícito. Certo? Ou eu posso fazer o polimorfismo de coerção explícito, onde eu boto lá a mudança de tipos. Aqui, por exemplo, um exemplo de Java, onde eu quero mudar o tipo de K, certo? K é um float, e vou mudar o K para inteiro. Então eu boto aqui esse parênteses int antes, né? É assim que o Java faz, para alterar o tipo de K, de double, de float, para inteiro. E o que ele faz com a parte fracionária, professor? Nada. Certo? Nesse caso aqui, ele simplesmente abandona a parte fracionária. Tem comando para arredondar também, mas ele não arredonda não, ele simplesmente abandona. Pega só a parte inteira. É um cast explícito. Certo? É um cast explícito. Ok? Então,
a conversão de tipos, né, o polimorfismo de correção pode impedir que dê aquele problema de checagem de tipos. Tempo de checagem. Onde eu vou checar os tipos? Eu posso fazer em tempo de compilação ou em tempo de execução. Certo? Posso fazer em tempo de execução. Existe o debate, rapaz, o que é melhor? Fazer em tempo de execução ou em tempo de compilação? Bom, a maioria das linguagens, das grandes linguagens aí, quer fazer estaticamente, faz isso estaticamente. Ou seja, durante a compilação já dá um erro. Algumas linguagens faz isso em tempo de execução. Algumas linguagens, principalmente as linguagens fracamente tipadas, ou seja, aquelas que eu não preciso declarar variáveis. Certo? Se eu não preciso declarar variáveis, então se eu boto lá x recebe alguma coisa, esse x é de qualquer tipo. Eu não declarei ele vai ser autodeclarado de acordo com o tipo que eu botar lá. Então se eu sei lá que x recebe, sei lá, aspa a, um string, por exemplo. Nesse momento é que eu defino que x é string. Até esse momento aqui eu não sabia que x era, porque eu não declaro. Então, em linguagens fracamente tipadas, certo? Isso pode acontecer. O que é melhor? Bom, dinamicamente é mais flexível, né? Eu tenho mais liberdade de programar. Porém, é mais susceptível a erros. Você não checou o tipo e tal, o programador não se preocupou muito e tal, lá na frente botou um x recebendo um 2, um inteiro. Ele era string, passou a receber inteiro, certo? Então o programador tem que estar ligado. Então, assim, normalmente é mais simples fazer de maneira estática. Eu declaro e pronto. Se eu sei o tipo dele, ele declarou o tipo, né? Eu sei o tipo dele. Dá para fazer isso em tempo de compilação e aí não vai ter problema, né, desse tipo de erro aí. Esses dinâmicos, o programador tem que ter muito cuidado. Então, quanto menos eu deixar o meu programador preocupado, melhor, né? Com certeza. Erros de checagem. Então, tipos incompatíveis, aí depende muito da linguagem. O fluxo de controle. Aqueles comandos que quebram o fluxo, né? O break, o continue, certo? Que podem quebrar o fluxo, aí pode dar um erro de tipos também. Definição de variáveis sem uso. Se eu declarar uma variável e não usar, isso vai dar erro? Geralmente não. Algumas linguagens dão um warning, né? Há um aviso, cuidado, tá declarando variável aqui e não tá usando. Para que isso? Apaga isso aqui, certo? Tem linguagem que dá erro mesmo. Se você não usar, eu apago esse erro. Apaga isso aqui. E tem linguagem que não faz nada, nem avisa, nem nada. Simplesmente aceita, certo? O uso de variáveis sem definição para linguagens fracamente tipadas. Indexação variável de um array, certo? Onde eu não defino o tamanho do array, posso definir isso em tempo de execução. Seria mais um array dinâmico. Referência em variável não ponteiro. Então, tentar usar uma variável estática como se fosse dinâmica. Então, isso aí também pode dar um erro. Uma série de erros, né? Outros erros aqui, né? Duplicidade de variáveis, é um erro comum. Uso indevido de palavra reservada. Então, aí eu declarei uma variável chamada if. Não pode, né? Vai dar um erro aí. Certo? Usar uma variável que não foi declarada, por exemplo. Usar uma variável que não foi declarada. A expressão está incorreta. Então, uma gama de erros semânticos é muito maior do que os erros léxicos e sintáticos. No nosso trabalho, nós vamos ter 5 erros semânticos. Nós só temos um erro léxico, que é o token inválido. Só temos um erro sintático, que é o token inesperado. Mas no semântico, nós teremos 5 erros para testar. Certo? Tipos incompatíveis, identificador não declarado, palavra reservada, usada como identificador, variável declarada em duplicidade e operador inválido. São os erros semânticos, certo? O erro 3, tipos incompatíveis. Eu digo o tipo do primeiro e do segundo, certo? A linha coluna. Então aqui, por exemplo, x é inteiro e está sendo atribuído a uma divisão. Divisão a gente já sabe, né? Ele muda os tipos.
Aqui são dois números inteiros, mas ele vai mudar os tipos e vai dar um float. Então ele vai dizer, ó, erro 3, tipos incompatíveis, um integer para um real, um integer que é o x, para um real. Na nossa linguagem, ele não permite isso. O único polimorfismo de coerção que é permitido na nossa linguagem é o quê? É um real recebendo um inteiro. Esse ele vai permitir, não vai dar erro não. É o único polimorfismo de coerção que a gente tem. E é implícito. A gente não tem nenhum explícito no nosso código. E podemos ter um implícito, que é esse daqui, o real recebendo um inteiro, somente. Então, se um inteiro receber uma divisão é um tipo real sempre, é de resultado real, ele vai dar tipos incompatíveis, os tipos que forem incompatíveis, né, no caso inteiro e real, linha e coluna. Aqui outro exemplo, o all ele pede uma variável string. Ele pede uma variável string, certo? E tu tá passando um x que é inteiro. Então, mais uma vez, tipos incompatíveis, string inteiro, linha 3, coluna 6, sei lá. Depende do seu código, né? Tá claro, pessoal, o Rio 3? Tá claro? Falem aí, não me deixem sozinho, não. Tá claro? Tá claro. Beleza. Olha, daqui no chat aqui, beleza. Falem aí, porque eu falo tanto aqui, vocês às vezes não perguntam nada, aí eu fico achando que tá todo mundo. Tenório. Tá todo mundo. Beleza. Se o resultado da divisão for inteiro, ou sempre a gente vai considerar como real? Não, vai considerar. Na nossa linguagem, divisão é sempre real. Multiplicação, soma e subtração vai depender dos atributos, dos números, certo? No caso de soma, subtração e multiplicação, se tiver um número real, o resultado é real. Se tiver todos inteiros, o resultado é inteiro. Então, se eu tenho lá 5, por exemplo, 5 mais 20 mais 10,2. Isso aqui, o resultado é real. Porque tem um real. Se não tiver aqui o ponto 2, for mais 10, aí ele é uma soma inteira. Então a soma, a subtração e a multiplicação, ela depende dos valores. A divisão é sempre real. Sempre real. Na nossa linguagem. Certo? São as regras da nossa linguagem. Mais alguma pergunta? Não, acho que só praticando mesmo. É importante. Tá aqui o erro 3, que não configura erro, na verdade. Né? O único cache que nós vamos permitir é esse aqui, né? Uma variável do tipo real, recebendo um número inteiro. Então é o único cache, é o único polimorfismo de coerção que a gente vai aceitar na nossa linguagem. O erro 4, identificador não declarado. Né? Então eu achei uma variável, eu usei um ID que não existe na declaração de variáveis. Então erro 4, identificador soma, ele diz o nome do identificador soma não declarado, linha 1, coluna 1. A linha e coluna do respectivo, né, do código. Esse é o erro 4. O erro 5, palavra reservada usada como identificador. Palavra reservada usada como identificador. Tá aqui, ó. Y recebe if. Era para ser o que aí? Identificador. Achou um if. Na verdade, esse erro 5, ele não vai acontecer nunca. Por quê? Posso até desprezar ele. Por quê? Porque aqui já dá um erro sintático, né? E o erro sintático, ele prevalece ao erro semântico. Qual é o erro sintático? Eu estava esperando o quê? Eu estava esperando aqui um ID, ou estava esperando aqui um número, e veio uma palavra reservada. Aí vai dar o erro sintático, de token inesperado. O token que veio foi uma palavra reservada, e não é nem o ID e nem um número. E nem uma expressão matemática. Pode ser uma expressão matemática, sei lá. Mas não pode ser if. Então esse erro 5 aqui eu posso até desprezar ele, porque na verdade ele já está sendo contemplado pelo sintático. Então erro 5 não dá nunca. Muito bem. Erro 6, o erro 6 é fácil, você encontra ele fácil se você fizer o vetor de variáveis. Certo? Que é o de variável declarada em duplicidade.
Então você faz um vetor de variáveis e você só inclui no vetor se ele já não tiver no vetor. Se ele tiver, você dá esse erro 6. Cada variável que ele quer declarar, você vai colocar no vetor. Mas antes de colocar no vetor, você checa no vetor se ela não já está lá. Porque se ela estiver lá, aí você dá o erro 6 e para a compilação. É uma forma legal de implementar esse erro 6. Certo? Lembrando que a nossa linguagem não é case sensitive, então soma maiúsculo ou minúsculo é a mesma variável. Certo? Eu recomendo a sempre na hora de botar ele no vetor, jogar em caixa alta. Tudo maiúsculo. Né? Não importa se o usuário declarou minúsculo ou maiúsculo, coloca tudo maiúsculo no vetor, porque aí quando você for comparar fica mais fácil. Certo? Aqui também, ó, eu posso ter em linhas diferentes, o mesmo erro aqui em linhas diferentes, né? Vai dar o erro 6 também. O erro vai dar aqui, né? Não em cima, mas ele vai dar embaixo, na hora de mostrar a linha coluna. E o erro 7 é o operador inválido, né? Quando eu estou esperando aqui uma operação booleana, certo? E veio uma operação matemática, por exemplo. Você fala, professor, isso aí também não vai dar o erro sintático? Não, não vai não. Porque sintaticamente não está errado, não. Porque eu posso ter muito bem x, certo? If é x mais 1 maior que 0. Eu posso ter isso aqui. Então, if x mais 1 pode existir, desde que depois vá ter um operador de comparação, um operador booleano. Certo? Aqui também está errado, né? Uma atribuição não pode ter operador em atribuição, operador booleano, tem que ser uma variável ou uma operação matemática. Não pode ser uma operação booleana porque nós não temos tipos booleanos, né? Lembra que a gente não tem tipo booleano, a gente só pode declarar inteiro, real ou string. Não pode declarar booleano, então isso aqui não vai dar certo nunca na nossa linguagem. Algumas linguagens aceitam isso aqui, né? Se x for booleano, x é booleano, ele aceita isso aqui, tranquilo. No nosso caso não tem variável tipo booleano, então isso aqui vai ser um erro 7, um erro de operador inválido. Certo? Tá claro, pessoal? Professor, as palavras reservadas também é independente o case? Tanto faz o case. Nas palavras reservadas, por exemplo, o if, tanto faz, está maiúsculo ou minúsculo? Todas. Palavras reservadas também, tanto faz, maiúsculo ou minúsculo. Então, você vai ter também um vetor de palavras reservadas, coloque tudo em maiúsculo também, porque na hora de checar, você pega o que está vindo do arquivo não, né? Da tabela, do arquivo jamais. Vem da tabela, bota em maiúsculo e compara com o que está de maiúsculo no vetor. Na verdade, eu recomendo você pegar o algoritmo e antes de fazer análise léstica, já colocar todo em maiúsculo. Isso facilita muito. Porque tanto faz se o usuário usou maiúsculo ou minúsculo. Se você botou tudo em maiúsculo, o seu código, antes de começar a fazer qualquer coisa, você já tem etapas, já pulou algumas etapas, facilita muito. Então, recomendo isso. Passa o código, faz uma funçãozinha no arquivo para toda letra minúscula botar em maiúsculo. Isso já facilita muito o que é sensitivo. E muitas linguagens fazem isso, inclusive. Pega a linha de código, já bota em maiúsculo, já traz para quando monta a tabela, assim, a tabela léstica, que aqui todo mundo vai consultar é a tabela léstica, quando bota lá, já bota maiúsculo. Não bota nada em minúsculo. Certo? Essas linguagens que não são case sensitive, né? Já fazem isso. Quando ele monta a tabela léstica, já é a tabela toda maiúscula. Ele não bota direto o que vem do arquivo, né? Ele faz esse tratamento aí. Porque aí facilita o restante depois. Essas comparações aqui facilita. Você já sabe, já tem a certeza que está tudo em maiúsculo. E aí tanto faz o usuário ter botado em minúsculo, ou os nomes alternados, o I minúsculo com F maiúsculo do if, sei lá, tanto faz. Está tudo em maiúsculo mesmo. No final, lá na tabela léstica, né? Está tudo em maiúsculo, então as outras partes do compilador não vão se preocupar com isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Por enquanto nada, eu acho. Pronto, então vamos fazer aquela nossa chamadinha, né? Ou seja, escrevam o nome no chat aí de vocês. Escrevam o nome de vocês no chat. E obrigado pela presença de todos. Conto com vocês na próxima terça-feira, dia 8,
né, estaremos aí no nosso segundo horário. Vamos ver a quarta parte do nosso compilador, que é o 3 endereços, certo? O código 3 endereços, que é uma parte fundamental do nosso programa, certo? Acho que se você conseguir fazer até o código 3 endereços, você já está com um código bem avançado, né? Já está com um compilador bem legal. Professor, Diga. a primeira parte da avaliação vai ser até semântico? Até agora, isso, até essa aula de hoje. Entendi. Vai ser até a semana. Pode pensar assim, pode pensar em 3-4-3. 3-4-3. O léxico vale 3 pontos, o sintático vale 4 pontos e o semântico vale 3 pontos. Certo? Professor, com a aula de hoje, você acha que já dá para começar a trabalhar ou... Já era para ter começado a trabalhar desde a aula de léxico, há 2 aulas atrás. Já pode começar a fazer. Já tem gente que começa a fazer. Imaginei, sim. É porque eu tava com medo de começar e você falar uma regra muito aleatória aí. Ah, não. Ó, eu estou concluindo hoje a parte semântica. Então, daqui para trás, as regras já foram dadas. Uhum. Certo? Daqui para frente, ainda vai ter as regras, né, dos próximas fases do compilador. Mas o que eu já mostrei é o que vai ser implementado por vocês. E aí vocês podem já ir implementando e perguntando, qualquer dúvida for perguntando. Agora, por exemplo, a aula, ainda tenho aqui mais uns 15 minutos de aula, né, 20 minutos de aula. Pode perguntar aí à vontade, entendeu? Se tiver dúvida, eu vou perguntando alguma coisa e tal. Quando passar a parte teórica, eu vou mostrar alguma coisa, como é que faz, como é que inicia o programa, né, pra gente que não tá perdido aí, mas quem não estiver tão perdido já pode ir começando a fazer pelo menos a função léxica, que é abrir o arquivo texto, pegar os tokens e montar a tabela léxica. Certo? Acho que isso aí já é um ganho danado. E é fácil. Você não tem que se preocupar com recursividade, com gramática, com nada. É ler o token do arquivo, ver o que ele é, se ele é identificador, se ele é uma palavra reservada e tal, e jogar na tabela. E automaticamente, pelo meu conselho, né, cria também o vetor de palavras reservadas e um vetor de variáveis declaradas, que aí lhe facilita muito depois. Aí monta essas estruturas aí e pronto. Para fazer isso, tem que ter por base da linguagem, não é? No caso, o senhor colocou lá no site, tá lá no site a linguagem, né? Tá lá no site, tá no site lá o padrão da linguagem, tem um código lá pronto e tem na gravação também. Eu mostrei um passo a passo de como é que vai ser a linguagem. Certo. Ok. E qualquer dúvida, pode mandar agora manda no grupo, não manda no privado, não manda no grupo, porque todo mundo é o mesmo programa para todo mundo, né? Então a dúvida de um pode ser de todos. Sim, às vezes o cara tá com essa dúvida, mas nem sabe, porque para ele tá achando outra coisa. Aí de repente ele lê ali a mensagem, eita, tava pensando que era uma coisa, ó, mas é outra. Então é importante que vocês perguntem no grupo mesmo e não no privado, né? Ou lá no Classroom também, certo? Para que todo mundo tenha acesso às respostas, porque é o mesmo trabalho para todo mundo, então não tem o que fazer. Ok. As dúvidas vão ser as mesmas, com certeza. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Não? Não. Então, boa noite a todos e até terça-feira que vem. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite.